Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gesiane Dionísio, da disciplina Língua Portuguesa. E a nossa aula de hoje está direcionada à turma do 4º ano do ensino fundamental. Vamos para a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje, o tema é gêneros jornalísticos. Vamos lá? Vamos começar com algumas informações. O jornal é um veículo de comunicação, certo? E também de informação. A matéria é qualquer texto da publicação. Quando vocês já escutaram alguém dizer assim, tal matéria, eu li tal matéria. Então, isso significa que a pessoa leu um texto de um jornal, de uma notícia. Os jornais, eles são tanto impressos, como também eles são veiculados aos canais digitais. Percebe que eu coloquei ali o notebook, certo? Que a gente não só tem o jornal impresso, é importante vocês terem esse conhecimento. A gente também tem o jornal digital. Beleza até aí? Os textos jornalísticos, eles são textos que são veiculados também a jornais, revistas, rádio, televisão. E eles possuem o objetivo de comunicar, de informar. E quando falamos em gêneros jornalísticos, dentro dos gêneros jornalísticos existem vários gêneros textuais. E eu acredito que uns desses gêneros que eu vou conversar aqui com vocês já viram na sala de aula. Vamos conferir. Primeiro, a gente precisa saber qual a estrutura do texto jornalístico. O texto jornalístico, ele é composto por 5 partes. Ele é dividido, melhor dizer. A pauta. O que é a pauta, professora? A pauta é o tema, é o assunto. Beleza? A apuração. O que é a apuração? É justamente a recolha de informações, de dados, a verificação da veracidade das informações. A redação. O que é a redação? A redação é a transformação das informações em texto. Recolhe-se as informações e transforma elas em texto. E a edição, professora? A edição é aquela parte que corrige, que revisa os textos. Beleza até aí? Então, o jornal ele é dividido em 4 partes. Vamos continuar. E a linguagem jornalística, professora? A linguagem jornalística, geralmente, ela é em prosa, ela é objetiva, ela é clara. Beleza até aí? E ela tem a missão de transmitir informações, beleza? Percebe que esse quadrinho aí, que tem o que, quem, quando, onde, como e porquê, essas informações, elas estão incutidas no gênero textual notícia. O gênero textual notícia faz parte dos gêneros jornalísticos, que é a nossa aula de hoje. Então, dentro dos gêneros jornalísticos, existem vários gêneros textuais. A estrutura gramatical também é muito importante. Estamos falando do jornal, né? Normalmente o texto jornalístico, ele apresenta frases curtas, ideias sucintas, ele favorece a objetividade, né, do texto. Possui uma linguagem denotativa, ou seja, uma linguagem que possui apenas um sentido. E algumas vezes também ele pode possuir uma linguagem conotativa, que é aquela linguagem no sentido figurado. Por exemplo, estou morta de cansada. Isso não significa que eu faleci. Beleza até aí? Então é só para vocês entenderem o sentido denotativo e o sentido conotativo. Beleza? Então, vale lembrar também que o jornal é um veículo portador de diferentes gêneros textuais, que inclusive eu já comecei a aula dizendo para vocês que os gêneros jornalísticos, eles têm vários gêneros textuais dentro de um mesmo gênero. Então, é um gênero muito importante. E, falando de gêneros textuais, temos dentro dos jornais alguns tipos de textos, Chaminezil.
Temos o tipo de texto narrativo, que é aquele texto que vai narrar uma história, que tem começo, meio e fim. Temos o descritivo, que é aquele tipo de texto que você vai descrever um objeto. Você vai descrever, por exemplo, meu cabelo é preto. É curto, é longo, então é o texto descritivo. O texto dissertativo, opinativo, é aquele texto que você vai transmitir a opinião de determinado assunto. O injuntivo é aquele texto que vai expressar um pedido, uma ordem, parecido, um pouco semelhante com o imperativo. O expositivo é aquele texto que traz uma informação clara, objetiva, concisa, certo? Vamos lá. Gêneros jornalísticos, como eu falei, agora a gente vai falar dos gêneros textuais que contém dentro dos gêneros jornalísticos. Temos o editorial, a notícia, reportagem, entrevista, textos publicitários, classificados, artigos, crônicas, resenhas, charges e cartas do leitor. Eu vou falar um pouco de cada um para vocês. São gêneros textuais que estão incutidos nos gêneros jornalísticos. Vamos começar pela notícia. A notícia é o gênero base do jornalismo. E o que é a notícia, professora? A notícia é uma informação, é um texto informativo, de maneira também objetiva, mas que traz uma informação de determinado assunto. A reportagem é diferente da notícia, é importante frisar isso. Por quê? A reportagem já é um tipo de texto que ele é mais aprofundado. A informação ela é passada com mais detalhes, beleza? O editorial, o que é o editorial? Ele é responsável pelo posicionamento do jornal. E que posicionamento é esse, professora? Eu não entendi nada. Ele é responsável aquela questão de dar opinião com relação a determinado assunto ou conteúdo que está sendo abordado ali no jornal. Tem alguns jornais que nem usam o nome jornal, jornais pequenos que usam só editorial. É justamente por isso, porque o editorial ele é responsável para passar informações, opiniões de determinados assuntos, conteúdos. E o artigo de opinião, professora? O artigo de opinião ele vai apresentar uma análise pessoal, certo? Pode ser um tema polêmico, a pessoa vai expressar a sua opinião. E a crônica? A crônica ela já relata fatos do cotidiano, de modo leve, compreensível também. E a resenha? A resenha, ela já vai fazer uma análise de um filme que você assiste, você vai dar a sua opinião referente a um filme, a um livro que você leu. É bem diferente de uma redação, beleza? Você vai expressar a sua opinião baseado no que você leu. Tá certo, Chaminézinho? Vocês aí de casa estão compreendendo? E a entrevista? A entrevista é muito fácil também. A entrevista é um gênero textual que é composto por um jogo de perguntas. Ou seja, é aquela questão do emissor e do receptor. O emissor pergunta e o receptor responde. Beleza até aí? Lembrando que essa entrevista ela pode acontecer de modo, ao vivo, pode ser apenas de forma escrita, e assim sucessivamente. A charge, vamos lá, o que é a charge, professora? A charge nos jornais, vocês têm contato com o jornal, com certeza vocês já pegaram um jornal. No jornal, quando você encontra um retrato, ou até mesmo uma imagem, melhor dizer, de algum tema ou algum assunto que está se referindo, e esse assunto ele pode ser uma crítica a determinado assunto atual. A charge também, ela pode ser verbal, o texto dela pode ser verbal e não verbal. Beleza? Lembram de texto verbal e não verbal? Texto verbal, texto escrito, que pode ser também estar acompanhado de imagem. E o texto não verbal, que ele pode ser transmitido apenas através de imagens. Cartas de leitor. Vocês já viram que lá no jornal tem um espaçozinho que tem a carta ao leitor? Essa carta de leitor, ela garante a participação dos leitores.
com relação a determinado assunto. O leitor, ele vai expressar a sua opinião, beleza? Então, agora a gente vai para o nosso, olha, chaminézinho dançando, para lembrar. Vamos lá? Vamos lembrar, chaminézinho. Os gêneros jornalísticos, eles abrigam diversos gêneros textuais. E quais são esses gêneros textuais? O editorial, que eu falei justamente, é o posicionamento do jornal, a questão das opiniões referentes a determinados assuntos, conteúdos. A notícia, que é aquele texto mais curto, que traz uma informação também de determinado assunto, sendo atual, polêmico ou não. A reportagem, por que eu faço questão de diferenciar notícia de reportagem? Porque muitas crianças confundem e não é a mesma coisa. Reportagem é uma informação mais aprofundada, mais detalhada. A notícia não, a notícia é um texto mais simples, mais curto, mais objetivo. Beleza? A entrevista, para sintetizar, é um jogo de perguntas e respostas. Os textos publicitários são aqueles textos que estão vinculados a uma imagem de propaganda, uma propaganda de uma loja, são chamados de textos publicitários. Beleza? Os classificados. O que são classificados, professor, em um jornal? Chaminézinho já falou aqui o que são classificados. É aquela parte do jornal que tem lá os anúncios que os leitores ou alguma pessoa que tem interesse de anunciar um apartamento que quer vender, um imóvel, um carro, a pessoa vai, liga para o jornal e diz, olha, eu quero anunciar, e daí anuncia. Beleza? E se chama essa parte do jornal classificados. Os artigos são justamente os artigos de opinião, que o leitor, ele participa trazendo a sua opinião. O leitor ou algum especialista na área, dependendo do tema que está sendo abordado ali no jornal. Beleza? Crônica já é um relato de situações do dia a dia. Tá certo, chaminézinho? E vocês aí de casa, estão conseguindo entender o conteúdo? As resenhas, como eu já falei, análise de filmes, de livros, dependendo da leitura que você fez, você pode estar resenhando o livro, aquela leitura que você fez. As charges, aquelas imagens que vocês visualizam lá no jornal, que traz um tema que pode ser atual, pode ser uma crítica. E muitas vezes as charges, elas são engraçadas, não é isso? Então, e elas podem ser também transmitir tanto um texto verbal como não verbal. Beleza até aí? Então, vamos lá. A cartas do leitor, aquela parte do jornal, carta ao leitor. Estou recapitulando para vocês entenderem o conteúdo, beleza? Então, essa parte aí, o leitor, ele vai transmitir a sua opinião sobre determinado assunto. E agora, nós iremos para a parte do desafio. A parte do desafio, você vai escolher um assunto, ou um tema atual, ou um acontecimento importante, e você vai criar a sua própria notícia. Ah, professora, isso é muito difícil, não é não? Você só vai seguir, essas perguntas e respondê-las de acordo com o que você irá, qual assunto você vai colocar na sua notícia. Então, você vai fazer justamente essa parte aí do texto, vai formar o seu texto, formular o seu texto, tá certo? Aí vai fazer o texto, vai tirar foto, enviar para a professora, pode postar também nas redes sociais. Então, você vai criar a sua própria notícia. Eu posso criar uma notícia parecida com a que eu vi ou assisti na TV? Pode sim, fiquem à vontade. Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje sobre gêneros jornalísticos. E, como finalizamos nossas aulas sempre com o pensamento,
o pensamento de hoje, eu trouxe um pensamento da Ruth Rocha, que diz assim: o processo de leitura possibilita essa operação maravilhosa que é o encontro do que está dentro do livro com o que está guardado na nossa cabeça. Ruth Rocha, muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Chaminézinho, por assistir minha aula até o final. Obrigada a você aí de casa. Beijos e até a próxima aula.